Beleza? Lendo a palavra bíblica do Evangelho segundo nos escreveu Marcos, leremos o capítulo 13. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra o caminho o tempo todo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado por tudo, porque a tua palavra nos diz: em tudo dai graças. Sobretudo quando os adversários se levantam. Boa parte dessas vezes é porque estamos no caminho certo. Acabei de ler a palavra do Senhor em Lucas, onde o diabo ousou tentar o teu filho, no capítulo 4, diversas vezes no deserto. E o interessante é observar que na parte final, quando finda essa tentação, esse momento de tentação, aqui Ipsilipti está dito, capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O que significa dizer que o diabo que tentou Jesus no deserto o tempo todo, afastou-se dele até momento oportuno. Ou seja, ele não desiste de perturbar. Mas, efetivamente, o Senhor nos agraciou com a tua maravilhosa presença, maravilhosa graça, amparo, sustento, desenvolvimento, prosperidade, riqueza. Tudo que sou, fui e serei, vem do teu amor, favor e poder. Tudo que eu tive, tenho e terei, vem do teu amor, favor e poder. Aquilo que eu acerto, Senhor, já acerto, porque o Senhor me deu esses dons. Aquilo que eu faço que te desagrada, estou no caminho. E clamo novamente ao Senhor perdão pelos meus pecados. E clamo novamente ao Senhor: Senhor, nos ajuda a andar nos teus caminhos mais e mais, a fazer conforme a tua vontade, o tempo todo, o quanto antes, para honrar e glorificar ao Senhor e o sacrifício do teu Filho amado, que nos remiu e nos salvou, e para adorar o único digno de adoração, que é o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos a consciência, a segurança de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o seu propósito. Te amamos. Amém, amém. Bem, temos no capítulo 13 do Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, efetivamente 37 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou e disse-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Ou enganarão. Repetindo o versículo 6 que nos diz: Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário, repetindo do versículo 9 em diante, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levantarem
e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lá entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. Repetindo o versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigia e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. 37º e último versículo do capítulo 13 nos diz: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Pois bem, por meio desses 37 versículos nos fala o capítulo 13 sobre o sermão profético, a destruição do templo, com ênfase do versículo 1 até o 2º, o princípio das dores, do versículo 3 até o 13, a grande tribulação, do 14 ao 23, a vinda do Filho do Homem, do 24 ao versículo 27, e a parábola da figueira, exortação à vigilância, do versículo 28 até o último. Interessante a gente observar que o princípio das dores às vezes se registra, conforme nos diz o versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. É importante observar que também nos fala o versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, afirmou Jesus. Cumpra-se a determinação daquilo que foi dito pelo Senhor. Uma delas nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele.
seremos sempre crianças aos olhos do Senhor. Sucesso! Que Deus a todos abençoe.